Feira, boa tarde. Estava falando que eu pretendo na quinta-feira, e Raíssa, bem-vinda, colocar as minhas tarefas em dia de correção, que realmente tem sido assim muito intenso. Eu só consigo estudar sobre Parkinson, fico o tempo inteiro querendo entender e estou fazendo parte de um grupo de pesquisa lá de Porto Alegre. É um grupo de pesquisadores que estão tentando ver os efeitos de um tipo de dança criada para pessoas com Parkinson, para tentar ver se revertem, se esse tipo de atividade física por 3 meses tem efeito nos sintomas. Então, eu estou participando dessa pesquisa, a gente dança 2 vezes por semana. Aí estou nisso, já estou num grupo, aí tem um grupo que está militando para conseguir canabidiol gratuito, e aí já estou num monte de movimentos assim, estou bem envolvida, né? E lidando com com o meu próprio diagnóstico, que não é fácil, né? É difícil, mas por enquanto, assim, a sorte é que ontem eu fui no médico, e ele realmente me deu assim o laudo, né? E aí eu insisti para perguntar em que nível eu estava, ele disse que era levíssimo. Então, parece que eu vou ter uma trajetória longa pela frente, mas cada um desenvolve de um jeito diferente, né? Vocês têm alguma curiosidade, alguma pergunta para fazer Flora, sobre esse tema? quais são os sintomas da doença e quais são os que você está tendo? É, é assim, o sintoma distintivo mesmo, que não pode faltar, é a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, né? Então, os neurônios, não são todos os neurônios do cérebro. O cérebro é uma estrutura muito complexa, né? Na base do cérebro tem uma área que se chama substância negra. Nessa substância negra, que é na base do cérebro, no cerebelo, você tem umas células, que chamam células dopaminérgicas, que produzem esse neurotransmissor. Não sei se vocês se lembram de ter estudado isso, mas neurotransmissor porque os neurônios, é bem interessante, os neurônios, eles têm um espaço entre um e outro, né? Então, a conexão entre eles se dá através de uma química, né, que são esses neurotransmissores. Então, o impulso elétrico, as sinapses, exatamente. Então, esse espaço se chama fenda sináptica, né? Nessa fenda, essa substância é emitida e você tem um receptor, você tem o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, né? No pré é produzida a substância, é liberada na fenda, e o pós-sináptico recebe porque tem o receptor específico. O que acontece na doença? Esses neurônios se degeneram por uma razão misteriosa, ninguém sabe por quê. A boa notícia, quer dizer, mais ou menos, né, é que essa substância ela está ligada ao sistema nervoso, tem várias funções, né? Funções autônomas, por exemplo, de coisas que a gente não tem consciência, né? Por exemplo, o batimento cardíaco, a respiração, a gente faz, são movimentos involuntários. E esse neurotransmissor, ele é responsável pelos movimentos voluntários. E parece que não está ligado ao raciocínio, graças a Deus, porque se eu ficasse demente, eu ia ficar muito infeliz, mas ele está ligado ao movimento. Então, é uma doença que gera distúrbios de movimento. E aí, o que acontece? A primeira coisa que acontece é essa coisa que eles chamam de bradicinesia, que é a lentidão do movimento. Então, por exemplo, quando você quer pegar um copo, por exemplo, está aqui o copo, né? Eu quero pegar esse copo. O meu cérebro, um cérebro normal, ele calcula mais ou menos a força que tem que ser feita, calcula o peso do copo, é um negócio impressionante. Você olha o copo, a gente faz isso de forma mais ou menos automática, mas não autônoma. Automática, mas não autônoma.
Então, você calcula e faz a força certinha. Como esses neurônios estão assim bichados, digamos assim, isso fica lento, entendeu? Então a resposta não é imediata. Como é que a gente nota isso na prática? Eu notei pela escrita, por uma sorte muito grande, porque eu tive um professor por 6 anos que tinha Parkinson. Ele era do tipo tremulante, que tremia. Parece que o meu não é desse tipo. E aí eu sabia que a letra dele, a letra não consegue deslizar, sabe? Então ela fica miudinha, miudinha, miudinha. Eu comecei a notar isso. Então esse é o primeiro sintoma, que pode ser pela letra, pode ser na hora de escovar o dente, você dá uma travada, sabe? O movimento não tem um problema no movimento, não funciona bem. Esse é o sintoma principal do Parkinson. E aí depois você tem outros sintomas que você pode ter ou pode não ter, que são o tremor, a rigidez, você fica com. Eu tinha muita dor na perna, muita dor no braço, né? E eu achava que era tensão muscular, tratava como se fosse tensão, e é tensão muscular, mas essa tensão muscular é causada pela falta da dopamina, que é esse neurotransmissor. Então, você pode ter tremor, a bradicinesia é obrigatória para fechar o diagnóstico, você pode ter o tremor ou pode não ter. No meu caso, eu tenho um leve tremor na perna direita, e você pode ter rigidez e pode ter também desequilíbrio. Assim, pessoas que tropeçam, eu não tive isso a vida inteira. Eu estava até falando com a pesquisadora, eu acho que eu nasci com Parkinson, porque eu sempre tive dor, a gente está pensando nisso, porque é uma coisa genética, né? Talvez tenha um desenvolvimento muito lento. Então, a doença pode ter um desenvolvimento muito, 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 muito lento. Normalmente, quando as pessoas. É muito sinistro. Normalmente, quando as pessoas se tocam que tem, ou procuram um neurologista, quando as pessoas procuram um neurologista, normalmente a doença já se instalou há pelo menos 10 anos. Ou seja, quando você procura um neurologista, você já perdeu uma boa parte dos seus neurônios dessa base, que, graças a Deus, não interfere no córtex cerebral, que é o lugar do pensamento. Mas pode ser que você tenha, no desenrolar da doença, né, você pode vir e tem mesmo dificuldade de fala, o teu pensamento fica intacto, mas a maneira de falar começa a ficar mais lenta, você pode perder um pouco as palavras e tal. Agora, o mais grave é essa coisa o principal da doença de Parkinson é o movimento, né? Então, eu sinto muita dor e sempre senti muita, muita dor. E aí ficava tratando por várias coisas. Aí tem pessoas assim, que tem, por exemplo, torcicolo, dor no ombro, tem bursite de repetição, e acham que não vão suspeitar, porque a gente sempre imagina que o Parkinson é alguém que treme, né? E nem sempre a pessoa treme. Olha que doideira. Então, não sabia. Aí é isso. Mais alguma dúvida? Podem perguntar à vontade, gente, que isso e é bom vocês se observarem. Outra coisa importante de dizer, a gente normalmente imagina que o Parkinson é uma doença que é mais prevalente na velhice, né? Eu fiquei chocada quando o médico disse que eu tinha Parkinson. E aí ele me explicou, e depois eu li também, né? Eu não faço outra coisa na vida agora que é ler sobre Parkinson. Eu descobri que a idade na qual existe mais prevalência de diagnóstico é 58 anos, e eu tenho 59. Mas tem casos de pessoas com 30, com aquele ator americano, Michael J. Fox, né? Ele que fez De Volta ao Futuro, ele tem Parkinson desde os 29 anos. Impressionante. Então, é bom vocês ficarem ligados. Se vocês sentirem alguma coisa assim estranha, procura o neurologista, né? E aí ele vai dizer, melhor que diga que não é nada, mas não custa, né, investigar, ficar atento, assim, que a gente não tem muita ligação. Então, se sentir muito cansaço, esses são os sintomas motores.
E os sintomas não motores são ansiedade, depressão, alteração do sono, porque esse neurotransmissor, que é a dopamina, ele também é responsável pela regulação do sono. Tem uma coisa bem interessante na biologia, em geral, né, que a gente tem um relógio biológico. Todos os seres vivos têm um relógio biológico. Isso foi descoberto, eu sei disso porque meu TCC em biologia foi sobre isso, por coincidência. Então, acho que foi o Linus, um botânico, em inglês, se eu não me engano, ele estudou as flores e viu que elas tinham movimentos diferentes de abrir e fechar, e tinha um horário certinho de abrir e fechar. Vocês conhecem aquela plantinha chamada 11 horas? Tem as 9 horas também. Elas abrem, elas abrem na hora certinha. Então, como é que isso acontece, né? Então, a ideia principal é assim, o universo tem um relógio, né, que seria o relógio astronômico, né? Então, a gente tem o dia, tem a noite e tal. Isso fica bagunçado, porque a gente fica na tela o tempo inteiro, então a gente atrapalha um pouco esse sentido. Mas quando a gente tem contato com o dia, com a noite, com o escurecer, com amanhecer e tal, essa relação que a gente mantém com o relógio natural faz com que a gente regule o nosso organismo também ciclicamente. Isso se chama ciclos circadianos. Ao redor de 24 horas, o nosso batimento cardíaco, a nossa temperatura varia, ela não é constante. A gente não tem 36 graus o dia inteiro. Então, dependendo do horário do dia, a gente tem variações. Um dos neurotransmissores responsável por esse funcionamento desse relógio biológico na gente é a dopamina e a serotonina, que são duas aminas, né? São duas catecolaminas que chamam, que tem uma estrutura de benzeno, vocês lembram? Que é aquele que tem carbono, que tem um anel assim de benzeno, com umas hidroxilas penduradas. Então, quando falta dopamina, a pessoa fica com sono desregulado. E aí, por conta disso, fica com os estados mentais alterados, né? Fica deprimida, fica mal, a gente tem que dormir bem, né? Isso é super importante, e está tendo muito mais casos de Parkinson, a gente não sabe se é porque, pelo modo de vida que a gente está tendo, eu acho que é por conta disso, né? Ou porque está tendo mais diagnóstico também. Por exemplo, hoje eu estava falando com essa pesquisadora, ela perguntou se tinha algum familiar na minha casa que tinha Parkinson, né? Eu disse que não, mas a minha avó, eu acho que ela pode, porque assim, é isso, é muito fácil de diagnosticar quando a pessoa treme, mas se a pessoa tiver o tipo rígido, só de rigidez, você não vai saber se é Parkinson. Em geral, as pessoas não pensam que é Parkinson, entendeu? E eu me lembro da minha avó reclamando de várias coisas que têm a ver com Parkinson. Ela deixou depois ela já não conseguia mais fazer crochê, ela não conseguia tirar os pelinhos do rosto dela, da barbinha, né? Ela dizia que não tinha força para fazer as coisas, para abrir uma lata ela não tinha força. Todos esses movimentos, principalmente o movimento de controle fino, tem a ver com Parkinson. Então, vocês fiquem de olho. Bom, dada essa aulinha de biologia, alguém tem mais alguma pergunta? Podem fazer à vontade, gente. Vocês têm uma pergunta? Então, é isso. Então, vamos começar agora aqui a trabalhar o nosso TCC. Então, é isso. Hoje seria o seminário da Sara, né? Mas a Sara teve problemas e pediu para não, falou que vai tentar se encaixar em algum outro. Esse TCC foi escrito pela Suelen, sob minha orientação,
chama Eficiência da Arquitetura Escolar segundo seus usuários, estudo de caso em uma escola de um município do Rio de Janeiro. Essa história é de 2014, tá? Esse TCC tem uma história bem interessante, assim, porque a Suelen, ela não queria fazer pedagogia, ela queria fazer arquitetura. E aí ela veio para mim para fazer o TCC, e na hora do tema ela falava, eu queria fazer uma coisa de arquitetura, porque eu queria fazer arquitetura e tal. E aí a gente começou a trabalhar isso, e ela estava fazendo o estágio numa escola no município, que a gente não pode falar qual é, para não falar da escola, porque tem umas coisas um pouco comprometedoras. E a história é o seguinte: essa escola, e ela chamou a atenção dela a situação da arquitetura, porque ela gostava de arquitetura. Qual que era o problema? O problema era o seguinte: essa escola, ela funcionava num prédio escolar que tinha sido construído para ser uma escola há muitos anos. E aí, uma empresa comprou o terreno, esse terreno, e para fazer um empreendimento. E precisou tirar a escola, demolir essa escola. A escola estava no meio do projeto de empreendimento dessa empresa. Então, o que a empresa fez? A empresa falou para a escola que ia construir uma outra escola num outro terreno, e assim foi feito. Só que essa empresa construiu uma outra escola num outro terreno, só que não consultou os atores que usam a escola, né? Que no caso aqui ela vai chamar de usuários, está vendo que essa palavra aparece aqui? Então, o objetivo dela é entender a eficiência da arquitetura escolar segundo seus usuários. Esse estudo de caso, tá? Então, ela começou a escutar no estágio dela, isso é uma coisa bem legal para vocês fazerem, né? Quando vocês estiverem fazendo estágio, escutar, né? Então, ela pôde, eu acho que isso é uma coisa que a antropologia ajuda a gente, e ajuda a gente na formação como professor, né? Um professor, ele deve ter esse ouvido para a alteridade. Então, independente do que as pessoas dizem sobre a escola, ela aguçou o ouvido dela para entender o que as pessoas que usavam a escola, e são vários atores diferentes, né? Porque tem os alunos, os estudantes, os pais dos alunos também usam a escola, né? Então, se a gente pensar assim na arquitetura ideal da escola, uma coisa que acho que ninguém pensa nisso, né? Por exemplo, quando toda escola tem um movimento na educação infantil e ensino fundamental 1, tem um movimento dos pais levarem as crianças para a escola e buscarem as crianças para a escola. Normalmente, o que acontece? Não tem previsto no projeto arquitetônico da escola um espaço físico para esses pais esperarem, não é isso? E, normalmente, o que acontece? Qualquer escola, as pessoas, os pais responsáveis, quem for buscar e levar a criança, especialmente buscar, as pessoas normalmente chegam um pouquinho antes, né? Elas ficam na rua, não é assim? Vocês já viram uma escola com pais na rua? Vocês conhecem alguma escola que tem um lugar apropriado para os pais esperarem seus filhos? Eu sempre só vi na rua. Nunca Pois é. vi, tipo, um cantinho, não. Alguns têm, tipo, pelo menos uma coberturinha, né? Pois é, mas não é uma coisa impressionante? Quer dizer, é uma dessas coisas que a gente normalmente normaliza, né? E que o olhar antropológico permite a gente desnaturalizar, né? Olhar e falar assim, nossa, que doido isso, né? A gente não acha doido porque a gente está acostumado, tem camadas e camadas, décadas. Na minha escola, os pais nem podiam entrar. Olha só que interessante. Então, a gente poderia pensar, isso aí ela não trata, né, exatamente nesse TCC, mas é uma coisa, eu sempre desejei fazer uma pesquisa sobre
essa situação, assim, digamos, pré-escolar, né? Que peri-escolar, peri é em volta, né? Então, existe uma antessala da escola onde coisas acontecem. Então, tem um filme, por exemplo, que eu não sei se vocês viram, que está na lista naquele. Tem uma playlist no meu canal que chama Cineclube de Antropologia. E ali tem vários filminhos assim, que acho que são úteis para a gente pensar antropologia e educação. E um dos filmes se chama Quando Tudo Começa, que é um filme sobre uma escola de periferia, na França, e aí os pais se encontram. E aí tem um dia que a escola é saqueada, uma escola são coisas que a gente fica pensando que só existem no Brasil, né? Mas essa escola também sofre esses problemas. E aí os pais ficam do lado de fora, imagina, eles vão entregar os filhos, e aí o diretor fala assim: olha, gente, desculpa, mas hoje não vai poder ter aula, porque a escola foi vandalizada, a escola foi invadida por vândalos, foi saqueada, e estava tudo bagunçado. Eles, além de saquear a escola, destruíram a escola toda, né? E a gente vai ter que passar o dia hoje arrumando a escola. Inclusive, propõe assim que algum pai, alguma mãe, normalmente eram mães, né, que tivessem disponibilidade, que ajudassem a arrumar a escola, fizessem um mutirão para arrumar a escola. Mas é interessante porque nesse filme mostra bem essa conversinha que existe entre os pais, né? Então, muita coisa importante acontece nessa situação, né? Por exemplo, conversas sobre professor, seu filho está com. Ih, esse professor é péssimo. Ai, pede para trocar. Minha filha está com um professor ótimo. Ai, no turno da tarde é bem melhor. Ih, a minha filha caiu nesse aqui. Você está achando o comportamento dele estranho? Ah, mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque tem o fulaninho está batendo muito nas crianças. Eu acho que a mãe dele não cuida dele. Sei lá, tem um monte de fofocas, digamos assim. E a coisa da fofoca é curiosa também, porque existe um autor, que eu já não vou me lembrar qual é o nome dele, que escreveu um livro sobre a sociologia da fofoca. Acho que é um artigo, Sociologia da Fofoca, dizendo que a fofoca ela tem uma função social muito importante, né? Porque coisas que são, assim, a gente já tinha falado aqui do segredo público quando a gente estudou o trabalho da Regina Celi, né? Da Escola da Ponte, lá em Foz do Iguaçu. Então, tem essa coisa do segredo público. Tem coisas que todo mundo sabe, mas não podem dizer. Mas na fofoca, a fofoca é o lugar que se pode falar dos segredos, entendeu? Os segredos, o que se fala, o que essas mães falam, seria um TCC muito importante, porque esses atores, que são os pais, eles participam do processo educativo, né? E eles têm um certo poder. Eles têm poder, por exemplo, de denunciar um professor que abusa das crianças ou que não é responsável, ou alguma coisa qualquer, né? Eles podem pressionar a direção. Eu já trabalhei em um artigo que fala sobre isso, um artigo, uma etnografia que estuda as reuniões com pais, que é muito interessante também, como é que a escola lida com os pais nas reuniões, né? Se eles são escutados, se os pais se sentem bem indo para a escola. Então, nesse artigo, por exemplo, eles comentam, acho que são duas etnógrafas até, comentam que tem pais que não se autorizam, que não se sentem bem em participar das reuniões. Então, normalmente, a escola reclama, se queixa, né, que os pais não vêm às reuniões. Mas como é que... Ninguém pergunta por que eles não vêm na reunião. E muitos não vêm porque, nesse artigo, a gente fica entendendo isso, né? Essa aula desse artigo tá postado no canal do YouTube. Se vocês fuçarem lá em semestres passados, vocês vão achar. É muito interessante, dos conselhos
das reuniões de pais, né? Então, eles escutaram, fizeram entrevista com os pais, e muitos não se sentem cômodos por serem analfabetos ou pouco escolarizados, por exemplo, né? Então, acaba que os pais que têm mais voz e mais poder na comunidade escolar são os que são mais escolarizados. Então, tem uma porção de coisas aí interessantes que acontecem também na periferia. Bom, então ela está interessada em saber a eficiência da arquitetura escolar, né? A pergunta principal é: será que a arquitetura escolar interfere no trabalho pedagógico? O que vocês acham? Se a gente fizer essa pergunta, o que vocês acham? Acho que sim, porque a escola que eu estudei no ensino médio era minúscula, parecia um mausoléu. E a gente odiava aquilo, não tinha nem como jogar uma bola no recreio, não tinha como fazer nada. A gente mal tinha lugar para fazer educação física, a gente tinha que ir na quadra fora da escola, na quadra do bairro. Uhum. Então, acho que sim, que é desconfortável, né? E também, tipo, no recreio, quando a gente quer distrair, quer jogar, quer fazer alguma coisa, não tinha nem espaço para fazer isso. Pois é. Eu, por exemplo, tive uma experiência de dar um curso no CIEP, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. E, nossa, foi uma experiência impressionante, porque eu tinha uma visão muito romantizada do CIEP, né? Que foi criado pelo Brizola, o projeto do Niemeyer, né? Que é um arquiteto super famoso. O secretário de Educação era o Darcy Ribeiro. Então, eu achava que, e tinha essa ideia, né, o CIEP, de oferecer ensino integral, que é uma meta muito importante para a gente ter e tal. Então, eu achava o CIEP uma coisa maravilhosa. Até que aconteceu de eu dar aula no CIEP, num curso. Foram alguns finais de semana, acho que uns 3 finais de semana. Era até um curso para formação de professores de educação de jovens e adultos. Isso nos anos 90, muito tempo atrás. Só que aí, o que eu reparei? Era um inferno dar aula no CIEP. Por quê? Porque o CIEP foi construído, o projeto do Niemeyer, né? Mas muito mal pensado. Originalmente, o projeto do CIEP, não sei se vocês já estudaram no CIEP, já fizeram estágio em algum CIEP, as paredes não vão até o teto das salas de aula, né? E a justificativa arquitetônica para isso é para... Olha, Sarina fez Enem, CIEP. Uhum. Ela... A ideia da parede não subir até o teto é para o ar quente. Vocês sabem que o ar quente sobe. Então, tudo isso tem que ser pensado na arquitetura. Então, seria uma forma do ar quente subir e circular pelo alto. Só que, junto com o ar quente, também circula a voz, as ondas sonoras circulam. E aí, o efeito disso qual é? Ia almoçar com os meus amigos e estudavam lá. Ah, tá. E aí, o que acontece? Acontece que você está dando aula numa sala e escuta tudo que o outro professor fala na outra sala. É um burburinho, é uma coisa assim super cansativa e continua super quente, e não tem como botar ar-condicionado porque os espaços não são delimitados por paredes. Então, você teria que Eu botar ia o quê? falar isso agora, que o negócio foi feito para não ser quente e deu errado, porque quando eu fiz Enem lá era um forno. Pois E é. é tudo de cimento, né? E é muito abafado. Nossa Senhora, ainda A mais pra gente ventilação no não Rio. funciona direito porque a janela ela tem uma inclinação esquisita, né? Que ela, Pois é, tipo, agora você vê, inclina. projeto do grande Niemeyer. Como é que vai entender um negócio desse, né? E E aquelas aberturas do lado da sala, era ótimo também para a galera que estava do lado de fora ficar lá batendo papo com a galera que estava do lado de dentro atrapalhando a aula, né? Ou jogar bolinha de papel na outra turma, pô. Exatamente. então, um caos total, um projeto reprovado, né? Não funcionou, tá? Então, a coisa da arquitetura é muito importante, né? Você ter uma biblioteca legal. Se a gente pensar, por exemplo, no nosso espaço aí no IEAR, né? O
o prédio do IEAR, vocês sabem qual é a origem dele? Alguém sabe para que foi construído? Ele era um dormitório do pessoal da Brasfels, alguma coisa assim? Exatamente, era o dormitório do pessoal da Brasfels. E foi adaptado para ser uma escola, né? Porque antes funcionava uma escola municipal ali. Funcionava quando eu comecei a trabalhar em 2009 no IEAR, a gente dividia o prédio como escola municipal. Então, a gente tem muitos problemas, né? Por quê? Porque você constrói o projeto arquitetônico de um edifício, de um prédio, ele tem que ser voltado para as funções, né? Então, se você vai construir um hospital, você tem que atender, pensar nas funções para as quais aquele prédio está destinado, né? Então, o prédio de uma igreja vai ser diferente de um prédio de um hospital, que vai ser diferente de um prédio de uma escola, que vai ser diferente de um prédio de uma escola de educação infantil, porque educação infantil requer não só mobiliário, né? Mas a própria arquitetura deveria ser pensada para crianças pequenas, né? Enfim, e assim por diante, tá? Então, é muito importante olhar para a arquitetura, e é muito razoável pensar que a arquitetura tem um efeito, né? Aqui, eu vou voltar aqui, que a citação que ela traz do Paulo Freire é interessante, olha. O professor tem o dever de dar suas aulas, de realizar sua tarefa docente. Para isso, precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, gente, até estética é importante, sem as quais se move menos eficazmente no espaço pedagógico. Às vezes, as condições são tão perversas que nem se move. O desrespeito a esse espaço é uma ofensa aos educandos, aos educadores e à prática pedagógica, né? Então, a luta por um espaço arquitetônico também adequado também é uma luta política, né? A gente está muito acostumado a improvisar, a se acostumar. Por exemplo, aquela pequena cozinha do IEAR, não sei se vocês sabem, mas ela era parte do banheiro, né? Aquele banheiro masculino que tem ali, ele ocupava todo aquele espaço, ele incluía a cozinha. Aí fizeram uma obra e separaram a cozinha, porque antes dessa obra, a cozinha funcionava debaixo da escada. Vocês sabem a escada que tem no IEAR? Não tem uma portinha ali embaixo, que agora eu acho que é um almoxarifado? Estão ligados? Acho que sim. Ali era a cozinha. E tinha um funcionário antigo lá, que eu esqueci o nome, Valdeci, era o funcionário Valdeci, que era um amor de pessoa. Ele tinha uma mini cozinhazinha ali, e ali ele fazia o café e fazia alguns salgadinhos, alguma coisinha para a gente lanchar. Outra coisa que uma escola, um espaço pedagógico deveria ter é uma boa cozinha, né? E um espaço para as pessoas se alimentarem, né? Mas um espaço onde as pessoas pudessem se sentar, um espaço de convivência também seria bem legal, né? Então, tudo isso a gente foi no IEAR improvisando aos pouquinhos, né? Por exemplo, a tenda foi uma coisa que a gente conquistou com muito esforço, depois se fez aquela rampa para subir, depois se fez aquela... Estou lembrando aqui as obras que eu já presenciei. Muitas salas a gente dividiu, né? Depois teve aquela obra grande para criar o laboratório de informática, que não havia, que é imprescindível numa universidade, né? Ter um laboratório de informática, especialmente para o pessoal de geografia, que faz cartografia e tudo. E deveria ter outras salas ali, né? Outros laboratórios que a gente não tem. E uma coisa que eu defendo sempre, tem essa bandeira, assim, por já ter sido mãe trabalhadora, eu acho que é uma luta importante também a gente lutar por uma creche, né? Por quê? Porque a gente tem vários estudos ali que mostram, e empiricamente a gente observa isso, né?
A gente, no curso de pedagogia, tem muitas mães, né? Tem muitas mulheres, uma profissão muito cheia de mulheres, né? E muitas delas são mães, e não tem com quem deixar os filhos. Então, é um problema que a gente deveria enxergar, que ele é facílimo de enxergar, né? Porque as crianças ficam lá brincando. Aí, o que se fez? Botou aquelas redes, né, de proteção, porque como tem muita criança, tem que evitar acidente, né? Mas o ideal seria fazer uma sala adequada, ter um projeto para ter uma creche, vocês poderiam poderia ser um espaço de estágio também para vocês, né? Seria bem legal, tá? Então, vamos ver aqui se o resumo da Suelen passa no crivo aqui na nossa avaliação. Primeira coisa, reparem, um bom resumo, ele só tem um parágrafo. Isso é um resumo, tá? Quanto menor o resumo, melhor. Né? Quer dizer, muito pequeno também não. Ele tem que dar conta dos conteúdos que a gente viu que tem que ter numa resenha, tem que ter no resumo, só que de forma muito sintética. Então, vocês vão ver, vamos tentar reconhecer aqui os itens que a gente colocou como imprescindíveis para se ter numa resenha, se eles estão aqui no resumo. Olha lá. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o nível de eficiência do prédio arquitetônico de uma escola pública do Rio de Janeiro, partindo da perspectiva dos seus usuários. Formulação, eu acho impecável, né? Então, aqui ela já falou qual é o objetivo geral, o leitor já fica sabendo o que ele vai encontrar. A escola estudada apresenta um histórico especialmente interessante. Sua construção original foi demolida por uma empresa privada, porém a mesma construiu uma nova instalação em outro local. Esse trabalho é relevante, tá? Então, aqui está uma contextualização do objeto, né? E essa outra oração aqui, esse outro período, a gente vai estar falando do quê? Da justificativa, né? Por que esse trabalho é relevante? Esse trabalho é relevante na medida em que o espaço arquitetônico interfere no trabalho pedagógico. E, apesar disso, é, na maioria das vezes, negligenciado. Para investigar tal objeto, lançou-se mão da metodologia de estudo de caso. Então, ela falou qual é o objetivo geral, falou a justificativa, por que esse trabalho é importante, isso vocês têm que ter no TCC de vocês, tá? E agora vai explicar a metodologia, que foi estudo de caso, observação participante, grupo focal, entrevista e análise documental e bibliográfica. Então, ela lança a mão de todos esses recursos para poder entender o quê? Para poder entender qual é o nível de eficiência do prédio a partir da perspectiva dos usuários. Porque se você perguntar para o empresário, ele vai dizer que estava maravilhoso, né? Que está lindo, que usou material bom, que sei lá o que ele vai falar, né? Mas não interessa, né? Nesse trabalho aqui interessa saber sobre o ponto de vista dos usuários. Concluiu-se, aqui é a conclusão, tá? Que é importante ter. Olha só o espaço que a conclusão ocupa dentro do objetivo do resumo. Um espaço bem importante, que você tem que ter também no resumo. Concluiu-se que os usuários da escola têm pouca ou nenhuma ingerência sobre o planejamento arquitetônico do espaço escolar, ou seja, eles não foram consultados. Por isso, se veem obrigados a adaptar o espaço à medida que as necessidades de uso vão surgindo, com pouco ou nenhum tempo para planejamento prévio. Essa coisa da adaptação, a minha filha é arquiteta, é muito conhecida na arquitetura. Isso tem um nome, uma área da arquitetura que estuda isso, né? Então, por exemplo, a minha filha, a gente anda pela cidade, ela é incapaz de andar, sei lá, 10 metros sem ficar prestando atenção na arquitetura dos lugares, né? Se a gente vai no shopping, ela olha a arquitetura das lojas, tira foto, percebe as coisas e tal.
E aí é muito comum uma observação que ela faz, ela fala assim, outro dia a gente viu era uma loja que estava na parte externa de um shopping, de um centro comercial, aqui no Rio de Janeiro. E aí, essa loja, essa arquitetura original, tinha uns vãos grandes, né? Mas que não eram acolhedores, e se chovia, molhava. Então, o que eles fizeram? Eles adaptaram pela necessidade, né? E fizeram um puxadinho. Só que o puxadinho estragou toda a estética que o arquiteto pensou antes, né? Aí minha filha olhou e falou assim, bem feito, estragaram, cagaram com o projeto do cara. Aí eu falei, nossa, Isadora, que maldade, né? Por que você está falando isso bem feito? Aí ela falou assim, não, isso aí é um caso típico de um arquiteto que resolveu fazer da cabeça dele, na prancheta dele, um desenho lindo e não pensou nos usos, né? E aí, o que acontece quando você não pensa nos usos? Os usuários, não é que eles pensem, eles são obrigados a fazer as adaptações, entendeu? Assim como a gente foi obrigada a criar uma cozinha que não existia no IEAR, né? Ainda uma cozinha bastante insuficiente, diga-se de passagem, né? Mas isso foi criado porque ninguém perguntou. No nosso caso é diferente, porque o prédio não foi criado para ser uma universidade, né? Mas, às vezes, por exemplo, no caso do Niemeyer, ele errou feio naquele projeto. E em outros também, né, gente? Me desculpe, mas o Niemeyer errou bastante em várias coisas. Inclusive na construção de Brasília, porque criou um monte de... Vocês conhecem essa história de Brasília? Vocês sabem que Brasília foi criada muito rápido na gestão do Juscelino Kubitschek, né? E o projeto foi do Niemeyer, e para executar as obras no interior do Brasil, que era totalmente despovoado, né? O que o Juscelino fez? Pegou pessoas, trouxe trabalhadores do Nordeste que estavam sem trabalho e botou no Planalto Central para serem trabalhadores. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como os candangos, né? Só que no projeto do Niemeyer, que era um comunista, né, não houve nenhum planejamento arquitetônico para acolher esses trabalhadores. Olha que paradoxo, né? Que contradição. Um cara que era comprometido com a causa social, ele não pensou nos trabalhadores. E houve muitas mortes de trabalhadores, e pior do que isso, quando acabou a construção de Brasília, esses trabalhadores demorou anos, né? Já tinham se instalado. Como é que eles se instalaram? Eles fizeram favelas, né? Fizeram barracos, e aquilo tudo foi demolido, e eles não tinham como voltar para casa, eles já não tinham mais casa, não se pensou neles. Olha que doideira, né? Então, isso aconteceu em Brasília, isso aconteceu em várias obras, isso aconteceu em Belmonte, né, por exemplo, onde muitos trabalhadores morreram também, né? Então, isso também são outras questões da arquitetura que são importantes de pensar. Por exemplo, uma coisa que eu acho bastante contraditória, a obra de reforma da moradia estudantil no Retiro foi feita durante a pandemia, onde a gente não trabalhou, apesar de ser funcionário público, né? Nós não trabalhamos, porque os professores se negaram a dar as aulas online, porque eram ideologicamente contra as aulas online, então os estudantes ficaram prejudicados sem aula, na verdade, né, desde o meu ponto de vista, mas se pensou na precarização do trabalho docente, de funcionários federais e tal, mas não se pensou nos riscos que havia, né, do Covid, da precaução. A gente não era negacionista, mas a gente não foi negacionista
para as aulas, né? Agora, para as obras, tudo bem. Para as obras, pode acontecer as obras. Interessante, né? Uma coisa assim para a gente pensar. E as obras aconteceram. Então, os funcionários terceirizados, precarizadíssimos, infinitamente mais precarizados do que funcionários, professores de universidade federal, né? Eles trabalharam durante a pandemia para construir, para fazer a reforma do Retiro. Então, aqui, né, conclui-se que os usuários da escola não tiveram ingerência. Por isso, se veem obrigados a adaptar o espaço à medida que as necessidades de uso vão surgindo, com pouco ou nenhum tempo para planejamento. Já lemos isso, né? Os atores naturalizam a falta de um profissional especializado para atender às suas demandas a respeito do espaço escolar, contentando-se com o mínimo imprescindível que lhes é apresentado. Então, isso é uma conclusão que ela tem a partir da pesquisa que ela desenvolveu, né? Que eles acham normal que seja assim como a gente acha normalíssimo que o IEAR funcione onde funciona, e a gente até agradece, ai, que bom que tem uma universidade, não é mesmo? Mas, assim, caramba, por que não teve um planejamento, né? E aí, no caso do IEAR, tem várias coisas para a gente pensar em termos de política pública, né? Aquele prédio, qual a história daquele prédio? Ele é um prédio que era um alojamento da Verome, ele é de propriedade, aquele terreno e o prédio é de propriedade da Verome. Por que a gente usa? Porque a Verome faliu e tinha uma dívida grande de impostos com o município de Angra dos Reis. E aí foi feito um acordo entre o município e a empresa, né, e o estaleiro, para que eles cedessem como forma de pagamento dessa dívida, tá certo? E aí, para poder acolher uma universidade federal, que é uma coisa que agrega muito valor ao município, eles cederam esse terreno para a universidade de graça, tá? Uma vez que o município cede esse equipamento, esse prédio arquitetônico, né, e o terreno para a União, tá? Porque a universidade é federal, não é isso? Eu estou tentando ver aqui com vocês a questão do financiamento da educação, né? O que acontece? Quem é que ficou prejudicado com isso? Tem algum prejuízo? O que vocês veem aí? Não sei, talvez o município, porque ele deixou de lucrar com um terreno que estava ali na propriedade dele, né? Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? Quando a gente estuda a Constituição Federal, né, de 88, e a LDB, a gente sabe que houve, nesses dois documentos, primeiramente na Constituição de 88, uma divisão de atribuições em relação à educação. O município é responsável prioritariamente pelo ensino fundamental, não é isso? E a União é responsável por pouquíssima coisa, diga-se de passagem. A União é responsável, tem gente que acha que a União é responsável por todo o ensino superior, não é verdade, né? Se a gente ler na lei direitinho, não é isso. A União ela é responsável só pelas instituições federais, não importa o nível que seja, pode ser ensino fundamental, ensino médio, técnico, se for uma instituição federal, é a responsabilidade da União. Então, o que acontece? Acontece uma coisa que eu chamo, num texto que eu escrevi, de municipalização do ensino superior, né, federal. Então, um nível de ensino que deveria ser responsabilidade da União, acaba que a União repassa essa responsabilidade para o ente federado mais enfraquecido, que é o município, né? Então, ele deixa de ganhar. Então, ali no nosso caso, em Angra dos Reis, a gente tirou do município, e entende-se, quando a gente tira do município,
a gente está tirando, de alguma forma, recursos do próprio ensino fundamental, né, em favor do ensino superior. A gente tirou recursos na instalação do IEAR em Jacuecanga e tirou recursos na instalação da moradia no Retiro. A gente tirou recursos do município em 2 lugares. Isso é um negócio impressionante da gente pensar, né? E quando há uma equipe, e tudo isso foi feito sem pensar nos usuários, né? Na moradia também, que eu saiba, não foi muito pensado, não sei, isso eu não sei dizer, né? Mas tinha arquiteto e tal, mas será que os usuários foram ouvidos? Não sabemos, né? E quando há uma equipe de profissionais, arquitetos e engenheiros, por exemplo, estes não escutam as necessidades dos usuários e os prédios são erguidos seguindo padrões ultrapassados ou ineficientes às práticas do cotidiano escolar. Então, é uma pesquisa que ela fez, né, que eu acho muito, muito relevante, muito interessante, tá? Então, aqui a gente tem o sumário, quem está escrevendo o TCC, para entender mais ou menos, né? Tem uma introdução, a metodologia, aí depois ela vai descrever a escola, a descrição do espaço escolar, 2 instituições no mesmo prédio escolar, problemas e adaptações, eram 2 escolas, então tinha uma escola de EJA, se eu não me engano, a gente vai ver, e a suspensão da educação integral. Então, por conta teve um período que a escola ainda não tinha se mudado, então ficou adaptada, e aí, por conta disso, tinham 2 escolas, sim, foi isso, tinham 2 escolas ocupando o mesmo prédio, né? E aí, por conta disso, tinham que se revezar nos 2 turnos. Mas antes era uma escola que oferecia educação integral. Mas por conta de dividir com uma outra escola, o mesmo prédio, acabou sendo suspensa a educação integral, né? E aí as estratégias dos usuários para o uso do espaço. Esse lance das estratégias é muito interessante, e é uma coisa que todo mundo faz nas suas casas, né? A gente vai adaptando, né? Então, sei lá, se você tem, por exemplo, você mora numa casa... Eu, por exemplo, moro no meu apartamento aqui, né? E aí eu moro num apartamento de 3 quartos. Quando meus filhos moravam comigo, um quarto era meu, um quarto era da minha filha, outro quarto era do meu... Na verdade, muito interessante, quando a gente se mudou para cá, eles eram pequenos, né? Então, o que eu fazia? Eu tinha um quarto para os 2, eles dormiam numa beliche, um quarto para mim, eu já estava separada, e um quarto que era um escritório, que tinha mesa de estudo, tinha coisas para brincar também, e eu trabalhava nesse quarto e as crianças faziam os deveres escolares nesse quarto. Mas aí o que aconteceu? Eles cresceram, né? A minha filha ficou adolescente e já não queria dormir com o irmão, né? E aí a gente teve que fazer uma remodelação, um rearranjo do uso do espaço físico da casa. Então, esse espaço que era o escritório, digamos assim, né, ele foi cancelado para virar um quarto. E aí a gente criou no corredor um espaço comum, porque só tinha um computador na casa, né? Isso eu estou falando do ano 2000 e pouquinho, né? Não era comum a gente ter laptop, o computador ainda era bastante caro, pelo menos para mim era caro, né? Então, no corredor, no final do corredor, tinha um armário para guardar roupa de cama, que originalmente tinha sido no projeto do apartamento, que é um apartamento, por curiosidade também, era do ano de 1957, parece, é um prédio bem antigo, né? Era da minha avó esse apartamento, e tinha esse espaço assim no fundo. Então, o que eu fiz? Eu desabilitei esse armário, e dentro do armário eu botei umas prateleiras, eu tirei a porta, botei uma mesa retrátil que avançava assim para o corredor, né? Normalmente ela ficava
encolhida, mas ela avançava, ficava o monitor assim, você puxava, e aí virava uma mesinha para fazer dever e tal, e para botar o teclado. E no alto a gente botou umas prateleiras para botar os livros que a gente usava mais e tal. E os meus livros foram para o meu quarto. Então, eu fiquei muitos anos tendo alergia, porque os livros todos ficavam no meu quarto e não cabiam todos. Vocês veem que eu ficava no meu quarto, do lado da minha cama, umas estantes assim, e o que não cabia, eu botei no corredor, no alto. Então, era assim, um negócio bem asfixiante, mas era o que dava. Quando eles saíram de casa, saiu um, depois saiu o outro, eu falei assim, oba, vou voltar a ter escritório, né? Aí eu reorganizei esse espaço aqui, que virou o escritório dos meus sonhos, que eu nunca tinha tido na minha vida, e agora tem, com tudo organizado. Aliás, foi minha filha que fez esse projeto, olha, da estante, que eu achei bem legal. É uma estante, ó, tá vendo? Vem lá no alto, e aqui, se vocês verem, esse espaço aqui em cima, aqui, ó, peraí, deixa eu ver. Esse espaço aqui em cima, aqui tem um armário, né? E aqui em cima tem uma cama de casal, que era a cama dela. Então, continua sendo cama. Então, quando tem hóspedes, se vocês quiserem vir no Rio de Janeiro, se hospedar na minha casa, tem... peraí, me mexi aqui, tirei o mouse do negócio. Então, vocês têm alguma história assim, de adaptação de espaço arquitetônico para contar? Deixa eu ver. Eu acho que, se eu não me engano, quando eu tava no comecinho da escola, no ensino fundamental mesmo, eu acho que, sei lá, terceira série, uma coisa assim. Segunda série ou terceira série, não lembro. Eu lembro que a escola entrou em reforma, né? E aí tinha que botar aquele montaréu de criança em algum canto. Uhum. Que a escola meio que praticamente fechou, né? Porque ela foi toda reformada e tal. Quebraram uma pedra que tinha lá, que eu adorava ficar sentado nela, e quebraram. Parecia gigantesca. Eu não sei mais se ela era grande. Porque eu sempre fui um toquinho de gente, né? Então eu não sei se eu que era pequeno ou se ela era grande. Isso é muito legal, né, Alejandra, da gente rever. Depois de adulta, eu visitei uma casa, eu morava numa casa de vila, e aí tinha um lugar que achava que era um bosque, né? Que era assim na frente da vila. E aí, quando eu vi, eu falei, gente, que bosque, era uma coisa mínima. Eu achava. Três árvores uma do lado da outra. Eram 3 árvores, entendeu? E eu achava que era um lugar gigante, cheio de caminhos e tal, era mínimo. É muito legal. Agora você vê essa história que você está falando da pedra, né? Se tivesse tido uma escuta, né, talvez não só você gostasse da pedra, mas talvez outras crianças gostassem dessa pedra também, né? E a escola poderia ter entendido que essa pedra era importante pedagogicamente, né? Para você. Uhum. Mas ninguém pensou nisso, tiraram a pedra, foda-se. Tiraram a pedra. Quando eu era pequeno, eu achava que minha avó tinha também uma floresta de bananeira, assim, mas eram, sei lá, umas 4 bananeiras que formavam um quadrado. Parecia uma floresta. E aí, como a escola estava em reforma, eles migraram o pessoal descer na rua, né? Tinha um espaço que parecia ser tipo uma chácara, alguma coisa assim, sabe? Tipo uma fazendinha. Era uma casa grande com um terreno bem grande, assim, e tinha tipo um espaço equivalente a um campo de futebol nos fundos da casa, né? Tinha graminha e tudo. Tinha um laguinho lá de pato, mas não tinha pato. Tinha um galinheiro no fundo. Aí eles migraram todo mundo pra lá. Tipo, nas férias eles deram uma reformada ali, uma remanejada na casa e subiram umas paredes, tipo, uns compensados, sabe? Uhum. Tipo não são tábuas, são umas paradas de plástico. Tipo uns forros, né? E aí eles subiram um monte de sala, assim, né? Foram adaptando ali nesses casarões que tinham nesse lugar. Pô, eu lembro que era muito massa. Assim, era tudo improvisado, né? Mas era legal porque a gente comia meio que no espaço aberto, porque era uma grande varanda, né? E tinha tipo uns mesões alinhados.
E o único lugar fechado mesmo era a cozinha. E a gente Era comia o quê? nesse câmbio aberto, assim. Onde rolava a merenda, né, o refeitório, Aham. ele era meio aberto, porque eles usaram uma varanda grande que tinha lá, eles só colocaram tipo umas mesas extensas. Olha só. E aí E você gostou mais. eu gostei mais, porque tinha tipo uma florestinha, né? Porque era um Aham. lugar mais fechadinho assim. Eu lembro que a gente ficava Uhum. brincando perto de uma caixa d'água gigante que tinha lá. Aí Uhum. tinha um laguinho e tinha um galinheiro. E o galinheiro era bom pra histórias de terror, né? Porque Oh, aí a gente ficava lá sondando o galinheiro. E aí alguém sempre via um espírito. Eu lembro que era legal. Assim, me pareceu muito tempo, sabe? Mas foi, nossa. foi pouco. Deve ter sido 1 ano e meio. Mas Ah, eu tenho memórias de bastante. ser. Mas eu tenho memórias de ser tipo, pô, estudei minha vida toda lá, sabe? Mas não foi. Aham. Mas Sim, não foi. sim, mas a memória é afetiva, né? Para você foi longo. Uhum, Essa sim. coisa que você está falando também dos espaços de sombra, né? Eu tenho jogado ping-pong aqui na praça. Eu moro numa praça. E na praça tem uns equipamentos públicos, né? Tem lugar para fazer ginástica, tem um parquinho e tem uma mesa de ping-pong pública. Então, eu desço com a minha raquete e jogo. Quando meu marido está aqui, né? A gente joga ping-pong. E aí tem acontecido um negócio muito engraçado. Quando a bola cai para longe, né? Ela entra no mato, né? E aí eu tenho que buscar a bolinha no mato. E aí eu tenho lembrado de uma sensação que vocês com certeza lembram, de quando a gente é pequeno e está brincando, e aí a bola vai para um lugar inesperado, né? E a gente vai buscar a bola. E aí é toda uma aventura quando você é criança ou quando você já é velho, que é o meu caso, né? É toda uma aventura você buscar a bola naquele. Aí parece que é uma floresta, não é uma floresta, é um lugar, né, simples assim. Mas ali tem muita coisa de imaginação que acontece. Então, tudo isso deveria ser pensado, né, na hora de fazer uma escola, né, na hora de fazer reformas numa escola, né, consultar. Ninguém pensa que os usuários eles são um pouco donos do espaço. Na verdade, deveriam ser, né, consultados prioritariamente, né? Sei lá, na hora. Já pensou se no IEAR, de repente, alguém decidisse acabar com a tenda, por exemplo? Né? A tenda é muito importante para o IEAR, né? Acontece muitas coisas, já tem uma relação simbólica com aquele espaço físico também. Então, essa coisa da arquitetura também tem muito a ver. Não sei se vocês já fizeram aula com. Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele professor de geografia? Vocês já tiveram aula com ele? O único que eu sei que a gente teve foi o. Daniel. Aí, Daniel? É. Acho que a gente teve aula com. Eu sou ruim com o nome, mas eu acho que o nosso professor foi o Daniel, sim. Com certeza. O Daniel. E o Daniel trabalha com cartografia. Ele tem um nome que eu achei bárbaro, aquele negócio. Eu queria ter uma aula com ele. Gosto do Daniel, que ele pede para as crianças desenharem o espaço segundo eu não sei se é cartografia emocional. Você lembra de uma atividade assim, Alejandro, com ele? Eu lembro que ele fez algumas atividades de cartografia pra gente meio que colocar o espaço. Colocar tipo um espaço que significa alguma coisa para você, não é? Isso. A gente fez. Uhum. É muito legal. Então, por exemplo, dentro disso, espaços que são realmente pequenos, né? As crianças desenham de um jeito grande, tá? E aí vocês vão ver que na metodologia, ela usa esse recurso sem ter estudado com o Daniel, na época a gente não sabia nada disso, mas ela usou esse recurso, tá? Então, vamos ver aqui rapidamente o que ela faz. Aqui ela vai contando na introdução, ela traz alguns conceitos da arquitetura. Então, ela ficou satisfeita porque ela não fez arquitetura, mas conseguiu no TCC dela trabalhar um pouco isso, né? Então, ela traz esse conceito de eficiência do espaço arquitetônico, né? Esse autor aqui é verificado segundo uma ficha técnica contendo atributos físicos, quantidade de espaço, iluminação natural, acústica, temperatura,
flexibilidade de uso, aspecto estético, que é uma coisa assim que normalmente a gente acha que é um luxo, que é uma frescura, mas é muito importante que o lugar onde a gente estuda, o lugar que a gente trabalhe, seja esteticamente agradável, né? Porque a gente vai ficar ali muito tempo, as crianças vão ficar ali muito tempo. Tem até um texto do Pasolini, até que chama Pedagogia das Coisas. É um texto de literatura, assim, mas que eu acho muito, muito legal. Pasolini foi, né, um diretor de cinema italiano, Paolo Pier Pasolini. Ele fala de como que as coisas educam a gente, né? Então, por exemplo, isso foi muito comentado aqui no Rio de Janeiro, quando se fez o metrô no Rio de Janeiro. Eu estava na faculdade, isso foi no comecinho dos anos 80, eu entrei para a faculdade em 82. Em 82 começou a ter o metrô no Rio de Janeiro, tá? Ainda não tinha até o Maracanã, que era onde eu estudava, eu estudei na UERJ, mas a gente descia na Estácio e depois, enfim, já tinha metrô, tá? Né, no comecinho dos anos 80. Não sei precisar exatamente quando, se foi depois que eu já estava na faculdade, não me lembro exatamente bem, mas foi nessa época, nos anos 80. E aí um comentário que se fazia muito era o seguinte, que o transporte público rodoviário era muito pichado, muito vandalizado, e o metrô não era vandalizado. Isso foi um debate nos anos 80, né? E a explicação era a seguinte, que os usuários, por serem bem tratados, olha que coisa interessante, por serem bem tratados pela arquitetura, né? Porque no metrô você tinha equipamentos bons, você tinha refrigerado, tudo era limpo, tudo era bonito, era estético, era confortável, tinha lugar confortável para você sentar, ou seja, os usuários eram respeitados, e isso explicava, pelo menos na época, os comentadores explicavam que isso era a razão pela qual as pessoas não vandalizavam o metrô, mas vandalizavam o trem, vandalizavam o ônibus, né? Então, tem vários estudos que relacionam o vandalismo como uma maneira de se revoltar contra o espaço, né? Contra a opressão que aquela arquitetura te traz. Interessante, né? A gente observar isso. Então, por exemplo, tem aquela escola ali, a Verome, né? Que foi toda bonitinha. Acho impressionante a arquitetura daquela escola, né? Não sei se vocês já fizeram estágio lá. É toda arrumadinha e tudo. Então, tende a ser respeitado o espaço que é bem organizado. Aspecto estético, ventilação, corrente de ar, cor, distração visual, móveis, mobilidade dos móveis, carteiras, cadeiras, flexibilidade da organização da mobília, né, a capacidade de você poder reverter um pouco as coisas, porque os usos também mudam, né? Lousas, quadro para exposição. Então, são várias coisas que a gente normalmente não pensa, e esse trabalho faz a gente pensar. Aí aqui ela vai explicar esses conceitos, olha, da arquitetura e da ocupação, desse fenômeno, né, que é a adaptação que os usuários acabam fazendo, né? Sempre tem um imprevisto, né? Um uso imprevisto, e você vai adaptando, se adapta à cozinha, adapta o banheiro da sua casa, aí de repente tem um idoso que vai morar na sua casa, né? E aí você tem que fazer adaptações e tal. E ela vai explicando isso tudo aqui. Tem que ler, tem que ler. Né? Eu vou dando uma apresentação assim de leve. Agora eu queria mostrar para vocês a metodologia. Metodologia. Sendo a instituição escolar um local onde são desenvolvidos currículos pautados em ideologias e filosofias socialmente aceitas, e consequentemente,
Busca-se apresentar aspectos físicos do prédio em questão. Aí ela fala, ela conta a história da escola, que é um pouco essa escola que eu contei, essa história que eu contei para vocês. Ela vai contar como é que foi, como é que essa empresa chega, como é que é negociada. É bem radical, né? Um empreendimento empresarial, na verdade, se eu não me engano, era um empreendimento imobiliário, né? Numa zona turística. Aquela área onde estava a escola não era importante, depois passou a ser, e eles foram demitidos dali. E uma coisa importante que ela fala, que vocês não conhecem ainda, é a coisa do grupo focal, que é importante vocês conhecerem como metodologia etnográfica. Para compreender como os usuários dessa escola se relacionam com o espaço escolar, serão apresentados alguns dados empíricos coletados através de um método específico de pesquisa, o grupo focal, conjugado ao método de entrevista semi-estruturada. Esse método nos permite recolher dados qualitativos através de pequenos grupos de pessoas reunidas para avaliar conceitos e identificar problemas. Então, basicamente é o seguinte, é como se você fizesse uma entrevista coletiva, tá? Esse tipo de método, ele é bem interessante, porque tem coisas que você fala individualmente, mas não fala em grupo. Então, você, através desse método, você consegue identificar o que são os valores consentidos, consensuados entre o grupo, o que o grupo fala sendo grupo, a voz do grupo, né? É um método bem legal. Então, você lança um tema, faz normalmente uma roda, né? E ela, no caso, ela fez uma proposta. O moderador também pode contar com redatores que descrevem as falas, ela vai explicar direitinho como é que se faz o grupo focal. Então, olha só, foi realizado um grupo focal e entrevista semi-estruturada contendo diferentes grupos de funcionários. Olha só quem são os atores que ela entrevistou. Os zeladores, as merendeiras, os professores de primeiro e segundo segmento. E depois um grupo focal com alunos, funcionários mais antigos, com 13, outro com 29 anos de idade, aparentemente tais apresentam os mesmos objetivos. Foi feito um termo de consentimento livre esclarecido, isso é super importante, tá, gente? Quem quiser depois, eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem fazer na pesquisa de vocês. Sempre quando a gente faz pesquisa, a gente tem que apresentar esse documento, né, para a comunidade. É um documento onde a gente apresenta os objetivos gerais da nossa pesquisa, informa a pessoa, né? E a pessoa lê, ela fica informada, e a partir dessa informação, desse esclarecimento, ela aprova participar da pesquisa ou não, né? Nesse momento, após que a sucinta sobre foi aberta a quem quisesse pronunciar e expondo suas opiniões ao que se referia ao tema proposto. A partir da experiência desse grupo focal, percebeu-se a necessidade de construir um roteiro. Então, primeiro ela fez o grupo focal, depois ela fez o roteiro. Como é que ela construiu o roteiro de entrevista, nas entrevistas particulares? Foi uma metodologia essa metodologia é bem sofisticada, bem complexa. Foi conduzida de maneira mais aberta, buscando diversos relatos espontâneos, que é uma coisa que a gente já falou aqui também, que é muito importante na antropologia, porque tem coisas que a gente pergunta numa entrevista, diretivamente assim, e a pessoa não se sente à vontade de falar, mas às vezes, num outro contexto, ela deixa escapar uma coisa, entendeu? Então, por exemplo, a diretora da escola pode dizer, não, essa escola é ótima, né? Porque ela acha, de alguma forma, que vai ser cobrada por isso e tal. Mas, em alguma outra situação, você vê ela reclamando, nossa, de novo, essa cozinha é uma merda, é mínima, isso aqui é um perigo, sei lá, o que mais que ela vai falar. Então, você tem que estar atento para isso também.
Então, ela usa esse conceito aqui da arquitetura. Nessa pesquisa foi utilizado um instrumento denominado avaliação pós-ocupação, que consiste em aferir a qualidade do edifício escolar público e de que modo esta qualidade pode ou não estar associada ao projeto pedagógico da escola. Então, ela estuda o projeto pedagógico, político-pedagógico da escola também, é um trabalho bem legal. A avaliação do edifício gera diversos benefícios, tanto para o estudo de caso, quanto para futuros projetos, como identificar problemas e soluções, atender demandas do usuário, melhorar o uso de espaços por meio de pesquisas, compreender as mudanças de projeto e uso, tomar decisões, adaptar o edifício para mudanças na organização ou no aumento deste, né? Se a gente pensar, por exemplo, na arquitetura das comunidades, né? Minha filha, como arquiteta, já trabalhou num projeto que era de oferecer arquitetos nas comunidades, nas favelas, né? no Rio de Janeiro, para atender as demandas dos usuários. Então, você tem, sei lá, uma família, e aí o filho se casa e vem morar com a nora, e aí passa a ter um netinho na sua casa, que antigamente, originalmente, era só para você e para o seu filho. Então, de repente, a população dessa casa triplicou, né? Porque não, duplicou, né? Era você e o filho, passou a ser você, o filho, a nora e o filho e o neto. Então, a população duplicou. Então, alguma coisa vai ter que ser feita, né? Então, são os famosos puxadinhos. Nas escolas também há muitos puxadinhos, né? Como é que esses puxadinhos são feitos? Aplicar responsabilidade final, melhorar o longo prazo do desempenho do edifício, melhorar a qualidade do projeto, etc, etc. Tá? E aí, surge, então, a possibilidade de usar tal instrumento como estratégia básica para a construção do projeto pedagógico, arte no currículo escolar. Então, ela, através dessa coisa da arte, ela fez a seguinte questão, olha, fez parte desse trabalho um poema denominado Escola. Conversas, então, ela usou esse poema como é que se diz, como estímulo emocional para fazer o trabalho com as crianças, né? Ela lançou o poema e fez as crianças pensarem como seria a escola ideal para elas. E aí ela vai trazendo, deixa eu trazer aqui, os desenhos que são super legais. Ela vai contar, aqui que ela conta a história da escola, em 1971, como é que foi feita toda a história da escola. Aqui ela já fala, olha, é a MMX, a empresa de mineração do grupo EBX, do empresário Eike Batista. Ela conta aqui como é que foi. Foi construído por doação da empresa, Super Porto Sudeste, é aí na área aí de Angra. E aí ela vai contando todos os casos e tal, descrição do espaço escolar, como é que a escola era, quantas salas, quantos não sei o que, quantos não sei o que lá, Super bem escrito. E aqui ela traz algumas fotos, tá vendo? De problemas, né? De rachadura no prédio, não foi bem feito, a obra não foi bem feita. Olha só a quantidade de rachadura, o material não foi bom, do Eike Batista, tá? Estava lembrando que a gente tinha decidido usar nomes fictícios, mas ela acabou, então tem umas rachaduras bem importantes. Então, aqui a gente está falando de problema estrutural mesmo, tá? E aqui, duas instituições na mesma escola, ela conta por que as duas escolas foram funcionar no mesmo local, a suspensão da educação infantil, que a gente já comentou. As estratégias para o uso. Eu quero ver aqui as fotos das crianças, os trabalhos das crianças. Espera aí.
Grupo focal. Olha só, por exemplo, aqui ela já vai trazendo os atores falando. Ela relata, inclusive, momentos de sua época como estudante, relacionando ao que sente falta nesse espaço. Eu sinto falta de um espaço assim. Não sei se é porque minha época existia isso, onde todas as escolas tinham uma biblioteca. Eu amava aquele lugar. Era um lugar bem tranquilo. Às vezes a professora levava a gente ali para manusear livros. Né? Isso é uma coisa que eu acho assim muito ruim no IEAR, por exemplo, né? Aquele espaço da biblioteca que é muito pequeno. Será que teríamos espaço para acomodar tais armários? Teríamos que adaptar o espaço para acomodá-los, né? Falando do espaço. Se um cadeirante estuda aqui em cima, ainda tem esse problema da acessibilidade, né? Se um cadeirante estuda aqui em cima, segundo o pavimento da escola, vai haver a necessidade de ter alguém o empurrando na rampa, por conta da inclinação que ela tem. Né? Então, eles construíram uma rampa muito inclinada, de tal forma que o cadeirante sozinho não consegue subir. Por mais que dê para um cadeirante subir, ele não vai ter a autonomia no qual a estrutura tem que proporcionar. As portas, por exemplo, ele não passa. Então, você pensa, tem vários problemas, né? Se o prédio tem acessibilidade, por exemplo, porque uma escola precisa ser assim, né? Senão ela é excludente. Tem uma sala lá que, quando chove muito, começa a descer água. Eu posso ser sincera, eu não me sinto segura. Imagina daqui a uns 10 anos. Ou seja, a escola ficou péssima, o prédio. No material, nas salas, em tudo eles economizam. Temos o mínimo possível para as crianças estudarem. Então, a escola nova ficou muito ruim. Deixa eu ver quem é que está falando aqui. Não, isso aqui são teóricos falando. Eu queria trazer mais os usuários, que é muito legal. Olha, vamos ver essa daqui, olha. Uma que fica realmente a caminho das obras e outra que foi surgindo à medida que as turmas iam surgindo. A escola era ali onde era o posto médico. Era um terreno só. Aí, primeiro, quando foi construída a escola, foi feito só a parte do primeiro piso, o primeiro pavimento. Era assim, só 3 turmas, pré, CA e primeira série. Aí, conforme os anos foram se passando, foi formando mais turmas e foi formando as salas. Na época de Dona N, ex-diretora na época, é que se construiu 2 salas lá em cima. Tiveram que fazer um mutirão. Amigos que ajudavam faziam festa para arrecadar dinheiro. Não tinha isso de município. Contrataram algumas firmas. E aí, na época do antigo prefeito do município, é que começaram as reformas nas escolas. Em 98 foi reinaugurada. Aí já tinha o segundo segmento. Chegamos a ter 200 e poucos alunos. Só tínhamos um terrenozinho que as crianças formavam, tudo socadinho, mas formavam. Festa era tudo na rua, fechava a rua, montávamos um palco na rua, e aí tudo acontecia, seja para que festa fosse, falando da escola antiga, né? Ficou aquela coisa assim, quem é que vai ser o diretor? E agora quem é que vai ser o responsável de merenda? Eles queriam saber, assim, quem realmente ia gerir a escola, quem ia ficar responsável pelos funcionários de apoio, quem ia ser o coordenador da escola, será que cobra muito, não cobra? Era uma expectativa de como ia ser juntar as 2 equipes de uma escola com a outra. Quando juntou as 2 escolas, quem é que ia ser o diretor, né? Porque tinha o diretor de uma e o diretor da outra. Então, teve muita coisa para adaptar. Ela vai contando, nós acompanhávamos até a obra da escola, para mim não houve. Então, enquanto a escola nova não estava sendo construída, ficaram 2 escolas no mesmo prédio, né, com todos os problemas que isso requer. A opinião de ambas sobre o prédio atual em que funciona a escola foi de extrema satisfação.
Então, ela nota, depois vocês vão ler com calma, ela vai notando que o pessoal da gestão da escola tende a falar bem da escola, né? Pelo menos quando está em grupo. No particular, eles são capazes de fazer críticas, mas eles fazem assim, eu acho assim, para quem teve uma escola que era só um terreninho, uma escola que só subia, não tinha espaço para nada, poxa, poderia hoje ter muito mais alunos do que tinha naquela época, porque naquela época era só aluno de outro bairro praticamente, mais de lá do que da própria comunidade. O prédio é bom, comporta as pessoas, mas com relação à estrutura, é meio esquisito. As pessoas comentavam que, na época, a estrutura não foi bem feita, o material usado não era de boa qualidade, ao invés de ser usado, por exemplo, 5 sacos de cimento, usavam 2, 3. Por isso também que o prédio tem muita rachadura. Isso daqui é um mangue. Pode ver que o solo é oco. Então, construíram a escola em cima de um mangue, né? E não pensaram nisso. O prédio hoje é sem comparação. Assim, as duas antigas eram pequenininhas. A infraestrutura daqui não tem nem comparação em acessibilidade, os banheiros para cadeirante, a quadra, a gente nunca teve quadra. Então, tem coisas positivas e coisas negativas da escola nova. Aí eu estou querendo ver... Não vai dar para a gente ler tudo, né? Mas eu estou querendo... É muito interessante esse trabalho. A arte no currículo. Então, o que ela fez? Pediu para as crianças, pegou esse poeminha aqui, tá? Que foi o estímulo emocional para fazer o grupo focal com as crianças. Tá? Então, pegou essa imagem, que é uma imagem bem, assim, idealizada de escola, né? Uma escola no meio da floresta, tem árvore, tem até pinheiros, né? É um caminhozinho, as crianças felizes entrando para a escola e tem: minha escola é meu caminho, minha estrada do saber, onde aprendo a ser alguém cumprindo o meu dever. Eu gosto da minha escola, pois com ela acostumei, e de lembrar toda a vida dessa escola em que estudei. Aí, a partir desse poema, ela pede para as crianças, através de desenhos, dizerem o que elas gostariam que a escola tivesse. Aqui listagem das dependências da escola produzida na lousa após o passeio. Então, ela fez um passeio com as crianças, para as próprias crianças dizerem como é que descreviam a escola, né? Fez esse passeio e depois, olha só que legal, ela fez as crianças desenharem a escola dos sonhos delas. Então, elas desenham tudo que elas gostavam que a escola tivesse. Deixa eu ver se tem fala das crianças aqui. Uma das reclamações muito grandes era o recreio, né, que não tinha espaço para brincar. E aqui as considerações finais. Achados de Evrean. Um deles é que, com relação às diferentes percepções e sentimentos que este desperta nos seus usuários, pois quando a realidade é ruim, qualquer melhora é comemorada, transformando tudo aquilo que aos olhares críticos é insuficiente maravilhoso. Então, a sensação geral é que tinha melhorado, porque a escola original era muito pequena, muito ruim, né? Mas eles acabam, por conta disso, não vendo muitos problemas, alguns tinham dificuldade de ver os problemas que ainda tinham e a falta de respeito com o qual a escola tinha sido construída, né? Inclusive com problemas de construção mesmo estruturais. Conclui-se, assim, que cada indivíduo apresenta uma perspectiva de edificação escolar ideal diferente. Uns concebem o ideal de escola escolar a partir da combinação do projeto político-pedagógico da instituição, enquanto outros fazem o caminho contrário, ou seja, o espaço escolar pode pré-existir a elaboração de tal projeto. Isso significa dizer que diferentes usuários fazem diferentes usos, isso é muito importante, de um prédio que possibilita diferentes níveis de adequação para estes usos.
Então, do ponto de vista da criança, por exemplo, do Alejandro na escola, né, um pedregulho podia ser um espaço muito importante para ele, né, para as crianças. Era um lugar onde as crianças se escondiam, era um lugar onde ele brincava, sei lá, de Rei Leão, sei lá do que ele brincava, né, ou simplesmente meditava naquele lugar e tinha afeto por aquela pedra. Mas, por exemplo, do ponto de vista de quem limpa a escola, tem outras questões, né? Do ponto de vista de quem administra a escola, tem outras questões. Tem necessidade de ter, por exemplo, uma sala de reunião dos professores. Então, ela vai falando como que, já os professores em geral, né? Ela fala que o pessoal do administrativo costumava falar bem da escola, mas os professores já fazem muitas críticas, né? Para eles, o prédio deve atender às necessidades práticas, né, da escola, e eles não atendiam. Para os alunos, para se tornar um local de aprendizado e convivência prazerosa, deve proporcionar muito mais que salas de aula e um espaço amplo e tal, de diversão. Então, os alunos reclamavam de um espaço para brincar. Este lugar deve ser comparado a um parque de diversões, rico em atrações que provoquem movimento, conhecimento e socialização, tendo em vista o longo tempo de permanência deles nesse lugar. Então, as escolas precisam ter esse espaço, e isso não foi considerado. Essa conclusão se dá não só considerando o ponto de vista dos alunos, que realizaram o projeto Arte no Currículo Escolar, não só os alunos de educação infantil, isso é bem interessante, mas os alunos dos anos finais do ensino médio também reclamavam desse espaço de lazer, que é muito importante. Por mais que duramente não deixem transparecer, sentem vontade de extravasar a criança que existe dentro deles, e que pai ou mãe não fica contente em ver seu filho satisfeito com a escola, Enfim, a arquitetura escolar e sua eficiência devem seguir, sem dúvida, as exigências técnicas para um satisfatório uso. Isso significa atentar à qualidade construtiva, ambiental e às exigências de habitabilidade que atenda a todos. Para tanto, e acima de tudo, deve-se ter como relevante a opinião dos usuários que ali irão desempenhar suas funções e permanecer por um longo período de suas vidas. E assim ela acaba aqui. Olha, aqui está o termo de consentimento, tá vendo? Olha, ela traz o título do projeto, a pesquisadora, o instituto, os telefones, aí tem o nome, idade, assinatura, e aqui tem a explicação. Aqui ela já fala o nome da escola, Escola Municipal Elmo Batista Coelho. Deixa eu ver se tem mais anexo. Aqui tem o roteiro de entrevista, as coisas que ela pergunta, ó. Contem um pouco sobre como era o prédio que funcionava essa escola, qual motivo levou à mudança, que sentimentos tais mudanças despertou na comunidade e seu entorno, o que vocês acham do prédio que abriga a escola hoje em dia, ela atende às necessidades pedagógicas, por quê? Então, tem aqui várias perguntas, né, que, na verdade, são eixos, né, para desenvolver a questão. E aqui, as referências bibliográficas bonitinhas. É isso. Agora, vamos ver aqui, olha, a pergunta da semana é a seguinte. A partir de sua etnografia, ver se vocês têm alguma dúvida, a partir de sua etnografia, a autora conhece e confronta as distintas representações que a arquitetura escolar adquire para seus diferentes atores. Comente em diálogo com o texto. Então, é para vocês tentarem, nessa resposta, né, desenvolver um texto argumentativo, explicando quais são as necessidades e as representações arquitetônicas que cada ator, cada grupo de atores dessa escola
tem sobre arquitetura escolar, tá bom? E tentar trazer 3 citações do texto. Alguma dúvida, gente? Só fiquei eu falando pelos cotovelos aqui. Mas vocês já estão exaustos no final de período, já? Talvez. Ah, uma dúvida, professora. Qual que seria ali, como ela fez para as criancinhas, qual que seria a sua escola dos sonhos? A minha escola dos sonhos? Olha, eu acho que a minha escola dos sonhos é muito parecida com a escola que eu estudei no Jardim de Infância. Eu estudei no Jardim de Infância numa escola pública que se chamava Marechal Hermes. Eu tenho ótimas lembranças dessa escola. E eu tive a oportunidade de voltar nesse espaço depois de adulta. Não faz muitos anos, deve fazer uns 10, 15 anos, assim, porque, por coincidência, uma amiga minha morava, não mora mais, na rua onde era a minha escola, que eu nem lembrava mais. Aí eu vi assim, eu falei, gente, Marechal Hermes, eu estudei nessa escola e tal. E aí eu pedi para entrar na escola e tive essa mesma sensação que você teve, Alejandro. Eu achava que tudo era bem maior, achava que tinha um bosque enorme atrás da escola e era um matinho qualquer. Mas essa escola era muito legal porque ela tinha muito espaço, e mesmo assim, voltando, eu vi que tinha mesmo, né? E ela tinha uma coisa maravilhosa, que era um piano. Tinha na sala onde a gente estudava, tinha um piano. E foi a primeira vez que eu vi um piano, eu conheci um piano nessa escola. Isso teve um impacto enorme na minha vida. Eu acho que escola tem que ter instrumentos musicais. Eu acho que foi bem legal isso. E tinha uma professora que tocava piano para a gente enquanto se contava história. Era maravilhoso, imagina. Tinha alguém que contava, a professora contava a história, enquanto uma outra professora tocava piano. Aquilo era a coisa mais fantástica da minha vida, assim. Eu tenho ótima lembrança disso. E tinha muito isso, tinha muito contato com a natureza. Eu acho que uma escola tem que ter um espaço assim de natureza. Eu acho importante, sobretudo para as crianças, né? Para as crianças explorarem, conhecerem a natureza, observarem, fazerem desenho, estudarem as flores, as frutas, sabe? Eu acho que isso é super importante, contato com a natureza. Eu acho que eu tenho uma amiga minha que ela é antroposófica. Não sei se vocês já estudaram a pedagogia Waldorf que fala, né? Que é da antroposofia, que era de um cara alemão que fez toda uma pedagogia assim, que tem a ver com aprender na natureza. Eu criei meus filhos bastante assim e acho que foi legal. Subindo em árvore, eu fazia. Deixa eu ver se eu tenho aqui a mão. Não vai estar aqui a mão, não. Mas depois, um dia, eu mostro para vocês as coisas que eles desenhavam das plantas e tal. A gente também gosta de biologia, né? Então, eu acho isso bem bacana. Outra coisa que eu acho bacana é o espaço de comer. Eu acho que é fundamental. Eu acho que deve ter uma cozinha bem legal. Eu acho que o refeitório, o espaço, né, que a gente chama isso de comensalidade, que é comer junto, eu acho que esse espaço de socialização é muito importante. Nessa escola também tinha. Depois, na outra escola que eu estudei, que era a aplicação, era uma escola muito legal também. Era uma escola que estava assim, localizada no morro, ao lado de uma favela, que hoje em dia é uma favela muito perigosa, na época não era muito perigosa. Mas eu achava legal também isso, assim, a gente tinha que subir o morro, sabe, para chegar na escola. E o prédio dessa escola tinha sido feito para abrigar uma escola de enfermagem. Então era meio adaptado, mas era bem legal, assim, tinha muitos laboratórios, isso era uma coisa que eu acho bem legal também. Tinha uma biblioteca maravilhosa, maravilhosa, assim, que eu só fui ver uma biblioteca tão boa na universidade, era uma biblioteca muito, muito boa, com 2 bibliotecárias maravilhosas, excelentes, muito cultas, que orientavam a gente, sabe?
Eu aproveitei pouco essa biblioteca porque eu tinha vergonha que eu não tinha dificuldade de ler, e aí eu pegava o livro, demorava muito e ficava com vergonha de dizer que eu não tinha lido ainda o livro. Mas elas eram muito gentis e acho isso bem legal também. Nessa escola a gente tinha uma sala de música, era muito bem equipada essa escola, tinha uma sala de música com vários instrumentos musicais. Era tudo um pouco precário, para falar a verdade, mas funcionava, sabe? E tinha um pátio muito grande, tinha muito laboratório, tinha laboratório de biologia, de ciências, tinha um laboratório de fotografia, a gente aprendeu a fotografar, e era uma escola pública, tá? Uma escola era a escola de aplicação da UERJ. Tinha aula de teatro, que era horário integral, né? Tinha muita coisa legal. E tinha muita natureza, tinha muitas árvores de jamelão, que eu adorava aquilo. E era muito legal, era uma escola muito legal. Para mim, podia ser daquele jeitinho, acho que era a escola ideal. Não me lembro de nenhum problema. Assim, não tinha nada de acessibilidade, não me lembro de ninguém ter esse tipo de problema lá, mas eu acho que tem que ter essas coisas, né? O que mais que tem que ter numa escola? O que você acha, Alejandra? Não sei, mas eu gostaria de estudar numa escola que fosse tematizada. Como? Visualmente, assim, eu não sei, podia ser qualquer tema, mas eu queria que ela tivesse um tema decorativo, sabe? Mas Eu será que gosto não ia muito cansar? eu gosto muito de uma pegada tipo medieval ou até steampunk, que é tipo um mundo se ele tivesse evoluído utilizando tecnologia, motores movidos a vapor, né? Não Aham, diesel nem nada assim. Então uma tecnologia mais limitada. Eu acho que se tipo os corredores, a escola em si, se ela tivesse um tema, eu acho que ia ajudar na imersão, sabe? Porque aham, agora você tá no ambiente escolar. Então ele tem um tema específico. Você entra num clima diferente, né? aham. Eu acho que seria legal. Ou até as salas, assim, tipo, as salas tematizadas. Eu acho que seria, tipo, muito bacana. Poxa, seria bem legal mesmo. Agora, podia também variar, né? Porque acho que poderia cansar isso, mas seria bem É. legal, né? Até as salas, se fossem só, tipo, se a ideia for ter vários ambientes temáticos diferentes, as salas Aham, podiam ter temas, né? Tipo, relacionado com o conteúdo a se passar, ou até com a faixa aham. etária que vai estar ali presente. Mas Você não já só, viu? tipo, umas coisinhas coladas na parede. O ambiente como um todo, né? Até as mesas tinham que retratar de alguma forma, tá ali compondo o ambiente. Mas eu acho que seria muito caro. Já pensou? Cada sala, uma sala medieval, outra sala Uma sala mais futurista, mais futurista. assim. Nossa, ia ser bem legal mesmo, né? Ia ser bem legal passear por ambientes diferentes, né? Eu estou lembrando agora daquele filme Matilda, que a gente vai ver. Aliás, seria essa semana. Não sei se a gente vai ter aula sexta-feira, vocês sabem? E, não, vai emendar, parece. Vai emendar, né? Aham. Mas é o texto do. Mas aí a gente faz dois depois. O texto do Roald Dahl, daquele que fez um filme, né, Matilda. Vocês devem ter visto, né? Eu E devo ver, aí mas tem muito tempo. E aí é muito legal porque tem a Mel, que é uma professora super fofa, e tem a diretora, que é uma carrasca, né, que bota todo Sim. mundo de castigo e tal. E aí a Mel constrói o ambiente da escola, da sala, todo fofo, com cartazes e pranchas de atlas, né, coisas assim para as crianças usarem. Isso é muito bacana. Também na minha escola tinha muito isso. E aí, depois, quando chegava a diretora, ela escondia tudo, porque a diretora não gostava de nada disso, né? Gostava de tudo assim, feio, sem estímulo, sem tal. Então, eu acho que isso é bacana, assim, ter. E eu acho, assim, das coisas sei lá, que as crianças constroem pudessem ser expostas, né? Ser um espaço de experimentação também. Tanta coisa podia ser, né? Mas normalmente a gente se conforma realmente com um prédio muito sem graça, né? As escolas são espaços pouco estimulantes, né? Você já pensou aí com a sua cabeça de jogador de RPG, né, Alejandro? Aham, foi. Cara, seria tão irado, tipo. Um cenário Muito irado. Nossa. ia ser mesmo, né?
Não, e talvez não custasse muito, assim, né? Podia improvisar. As pessoas são muito caretas, né? Uma coisa que tinha nessa escola minha, na aplicação da UERJ, né? O Colégio de Aplicação da UERJ, hoje em dia não funciona mais nessa escola. Depois eu fui dar aula lá, virou um CIEP. Eu também dei aula lá num outro projeto. E agora eu não, acho que ainda é um CIEP, sim. Mas uma coisa que tinha, que era muito legal, quer dizer, mais ou menos, era o que era, né? As mesas, eles tinham uma pedagogia de que a gente tinha que trabalhar em grupo. Então, não tinha cadeira individual. Olha que coisa moderna. Eu estudei assim desde os 9 anos de idade até o final do ensino médio. Então, todas as atividades eram em mesas que tinham que entrar 4 pessoas, às vezes 5, mas o ideal era 4. Então, a gente tinha uma mesa com 4 lugares e tudo a gente estudava em grupo, não tinha carteira individual. E aí eu só fui conhecer a carteira individual depois na faculdade, né? E quando eu fui fazer mestrado em educação, eu me lembro uma vez que falaram isso, assim, não, porque na escola tradicional ficam as carteiras, uma atrás da outra, um olhando para a nuca do outro. Eu falei assim, ué, não é assim que funciona. Eu tinha experiência na minha escola que não era assim, né? E a gente fazia, todos os trabalhos a gente fazia em grupo. Eu estou dizendo que tinha um lado legal, que é de negociar e tal, você desenvolve várias habilidades sociais, né? Mas eu achava um pouco chato às vezes. Às vezes eu queria fazer trabalho individual, não podia fazer nada individual, era tudo em grupo. Aí você tinha que... Você depende do ritmo dos outros, né? E aí... nossa, aí tinha que negociar tudo e tal, era bem legal. Agora, outra coisa que eu acho legal é ter esses espaços de sombra, né? Esses espaços assim, fora de controle, sabe? Uns lugares assim, para a gente também se esconder, né? Eu sei que, em termos de segurança, isso não é bom, mas que é legal essa escola que eu estudei, ela tinha uma mata, uma área, assim, que era um matagal, e a gente, quando matava a aula, passava por esse matagal, e era muito legal, porque no final do matagal tinha um portão que estava interditado, sabe? Uhum. E esse portão interditado tinha um cadeado. E aí, uma vez, sabe o que a gente fez? A gente forçou um pouco o cadeado e, com muita facilidade, ele se abriu. Ele estava velho, porque ninguém usava, porque o acesso era por um matagal, né? Então, eu e os meus amigos, o que a gente fez? Uma coisa genial. A gente saiu por esse portão e a gente comprou um cadeado, fizemos uma vaquinha. Compramos um cadeado e a gente tinha a chave. Era muito legal, era muito legal. E aí, o que acontecia? Quando a gente chegava atrasado na escola, pelo portão oficial da escola, o inspetor não deixava a gente entrar, porque já estava atrasado. Muita bagunça que a gente fazia, né? Mas eu já estava no ensino médio, assim. Aí, o que a gente fazia? A gente entrava por esse portão dos fundos, e ninguém não podia imaginar. Aí o inspetor se chamava Enéas. Aí o senhor Enéas falou assim, eu não vi vocês entrarem, eu não sei, alguma coisa está errada, eu não sei o que é, mas vocês estão aprontando alguma coisa. E a gente já estava, o senhor não reparou que a gente entrou. Estava no banheiro, né? Era muito maneiro, era uma super aventura. Que pulava o portão dos fundos, sim. Mas ter a chave, cara, era muito, muito especial. Para sair mais cedo também, a gente saía por ali. Aí depois, ter chave é demais da conta. E aí depois a gente ainda tinha uma outra coisa, uma outra bandalhada, que não adiantava sair, entrar, porque tinha o carimbo, né? E a gente conseguiu fazer um carimbo da escola também. Muito marginais, né? Aí a gente tinha um carimbo porque a caderneta, você tinha que botar um carimbo de entrada e de saída. O inspetor tinha que fazer isso. Então, a gente tinha um carimbo aí, ficava tudo direitinho, ficava tudo ok.
Eu acho que a escola tem que ter um pouco dessas coisas também de... Tem. A escola perfeita precisa de um recreio de pelo menos 1 hora. É, Que é pra você poder interagir, pô. Você só vai pra escola porque você quer ficar com seus amigos. E a única coisa que você não consegue fazer é ficar com eles. exatamente. Não, e tem uma época da vida da gente que a gente só vai à escola para interagir, né? É. E aí, no meio da interação, tem aquelas aulas chatas. E sempre morri de medo de fazer essas coisas, muito quietinho. Imagino, Raíssa. Eu também era... Bom, eu era quietinha até um certo momento, né? Até Depois, fazer uns amigos diferenciados. eles são meus amigos até hoje. Até hoje eles são meus amigos. E assim, são pessoas super bem-sucedidas e tal, ninguém ficou super estudiosos, né? A gente estudava muito, a gente gostava muito de estudar, mas também tinha esses momentos, né, de escapar, eu acho. Eu estava falando para vocês, na sexta-feira passada, na aula de oficina de leitura e escrita, surgiu o tema... o ponto para beijar alguém, claro, gente. Esse negócio da sexualidade na escola eu acho importantíssimo também. Eu acho horrível esse negócio de ser proibido, beijo na boca. Eu não sei o que eu acho disso, sabe? Eu acho uma coisa... Eu acho proibido. Não sei por que os beijadores são tão perseguidos. Eu acho isso muito ruim. Eu acho muito bom beijar, fazer carinho, desde que não seja ofensivo, né? Não sei, eles são muito perseguidos, os namorados, vocês não acham? O que vocês acham disso? Isso são umas regras que vêm do nada, né? Do nada eles impõem assim, não pode mais. Acabou. Como é que Todo eles mundo, descobriram o que estava acontecendo? todo mundo beija, gente, coisa chata, né? Isso é uma coisa chata também da escola. Mas aí a gente está falando na sexta-feira passada de uma escola que a gente está trabalhando esse tema da educação, né, na literatura. E aí, não sei de onde surgiu esse tema, e eu lembrei da escola, que sempre se faz muita crítica, de escolas e tal, de uma escola nos Estados Unidos que se chamava Summerhill. Já ouviram falar dessa escola? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Que tinha uma, não sei se ainda existe, Summerhill, acho que existe ainda, no Reino Unido, não é nos Estados Unidos, não. Mas é uma escola com uma metodologia super diferente. Ela é fundada em 1921 pelo educador Alexander Sutherland. É uma das pioneiras dentro do movimento das chamadas escolas democráticas. Esta tornou-se ícone das pedagogias alternativas ao concretizar um sistema educativo em que o importante é a criança ter liberdade para escolher e decidir o que aprender e, com base nisso, desenvolver-se no próprio ritmo. Hoje, mais de 200 escolas espalhadas pelo mundo seguem os seus ensinamentos, 50 só nos Estados Unidos, estão a crescer todos os dias. Atualmente atende crianças de ensino fundamental e médio e é dirigido pela filha do fundador, a Zoe Neal Reidhead, eu acho que é assim que se fala. Uma escola para cada aluno. Então, é uma coisa muito interessante, assim, que as crianças, por exemplo, não querem ir naquela aula, não vai, quer ir na outra, vai, entendeu? Deixa eu ver se eu acho aqui umas fotos para vocês verem. As crianças teriam muita liberdade. Escola... tá. Procurem aí, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Se escreve assim, olha, Summerhill School. Tá vendo? Então, uns espaços... A minha escola era assim, não era assim, porque tinha muitas regras, né? Mas a gente burlava as regras. Mas tinha aula de teatro, a gente fez peças de teatro, tinha bastante espaço de convivência, tinha esporte, tinha Olimpíada, todo ano tinha Olimpíada, e aí
a gente não tinha aula, durante uma semana não tinha aula, e era só atividade olímpica de esporte. Era muito legal, era muito legal. Então, fica aí para a gente pensar, ou pelo menos para a gente tentar dentro da... Ah, olha aqui, olha, reportagem. Para a gente, como professor, tentar... Olha aqui, olha. Ué, para a gente tentar, dentro das nossas salas de aula, criar uma coisa que eu não entendo, assim, por exemplo, até no IEAR mesmo, né? Aquelas salas do jeito que elas são organizadas. Eu ficava tão cansada ali, porque toda vez que eu ia dar aula, eu tinha que organizar para fazer a roda, né? Olha só que legal essa imagem aqui, tá vendo? Uma aula em Summerhill, né? Todo mundo sentado no chão, nos tapetes, sentado em qualquer lugar. Isso eu acho muito legal. Tem coisas assim que são possíveis de fazer, né? Não é, minimamente, uma coisa que a gente pode fazer é fazer uma roda, né? Eu acho muito legal isso. Enfim, tem a ver com a pedagogia também, né? A gente pensar, mas lá no IER, por exemplo, eu fazia roda e depois desfazia. Aí chegava toda vez, estava tudo assim, um atrás do outro. Eu acho que atrapalha muito o tipo de dinâmica para a gente conversar, acho muito ruim, né? Um aluno atrás do outro, acho péssimo, acho muito ruim mesmo. Então, eu gostaria de uma escola assim. Enfim, a gente fica aí sonhando com a escola dos nossos sonhos. Mas esse TCC é muito legal, aconselho muito que vocês leiam. É um TCC bem interessante. Tá bom, gente? Então, bom feriado para vocês. Aproveitem bastante. Descansem um pouquinho e eu vou tentar botar as minhas tarefas de correção em dia. Tá bom? E obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada mesmo pelo carinho, tá? Bom feriado, professora. Beijinho. Beijo. Oi? Não, eu falei beijinhos até. Beijinho, Raíssa. Tchau. Tchau.